Voltamos aqui no bate-papo político, já chamando o Carlos Alberto, que nos traz informações sobre a decisão do Partido dos Trabalhadores em adiar o encontro que estava programado para esse sábado em Fortaleza. Os dirigentes do PT decidiram nesta quinta-feira adiar o encontro estadual marcado para amanhã, sábado, que definiria as regras para a manutenção da aliança com o PDT na disputa ao governo do estado. O novo encontro ainda não tem data definida, mas será realizado após o PDT anunciar oficialmente o nome do candidato ao Palácio da Abolição. O adiamento da reunião, de acordo com informações do deputado federal José Ayrton Cirilo, atendeu a um pedido do ex-governador e pré-candidato ao Senado Camilo Santana. Camilo é um dos defensores da pré-candidatura da governadora Isolda Sela, por considerá-la como o nome que pode ampliar a aliança liderada pelo PDT. Isolda, que nesta quinta-feira distribuiu uma nota para manifestar descontentamento com os critérios adotados pelo PDT para a escolha do nome ao governo, disputa a indicação com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O PDT encomendou uma pesquisa para avaliar qual nome tem as melhores condições eleitorais para ser indicado o candidato ao governo. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, a decisão do PT em adiar esse encontro, onde seriam ou quando seriam definidas diretrizes sobre a permanência do PT nessa aliança com o PT, do PT com o PDT, foi um gesto de sinalização para evitar o acirramento ainda maior que marca as discussões sobre o nome a ser lançado pelo PDT ao governo do estado. O partido tem 4 pré-candidatos, mas nesse momento 2 apenas estão polarizando essas atenções, que são o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e a governadora Isolda Sela. Roberto Cláudio esteve nessa quinta-feira em Crateús, eu disse aqui que tinha sido Crato, mas na realidade Crateús, onde recebeu o título de cidadania, saiu da região dos Sertões de Crateús, direto para a região metropolitana do Cariri, onde também recebeu homenagem na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte com o título de cidadania juazeirense. E aí, nesse embate, jornalista Beto Almeida, tem os chamados bombeiros. Opa, não, vamos incendiar aqui, vamos desacelerar. Mas há um clima, e a gente sente nos bastidores políticos, de discussão, de conflitos mesmo, de preferências, como disse aqui o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Opiniões, conflitos de opiniões que são importantes para dar vida aos partidos, para motivar os militantes a se engajarem no debate. E nesse momento o PDT trava essa discussão que gerou também divergências, porque a governadora Isolda Sela, como bem disse o repórter Carlos Alberto, emitiu uma nota discordando dos critérios adotados pelo PDT para escolha do nome ao governo do estado. Isolda quer que, além da pesquisa que está sendo realizada como principal critério para o PDT definir o candidato ao governo do estado, sejam ouvidos também os dirigentes dos partidos que ao longo dos últimos anos fazem parte da base de sustentação administrativa ao Palácio da Abolição. E nessa lista, Isolda cita PP, PCdoB, PSB, PSD e também o MDB, liderado pelo ex-senador Eunício Oliveira. Luciano, foi claramente uma demonstração dada pelo PT de que as conversas ao longo dessa semana que já ocorreram entre o deputado Guimarães e o presidente do PDT, André Figueiredo, e por último, esse apelo feito pelo senador, pelo candidato ao Senado, aliás, ex-governador Camilo Santana, deram resultado. Ou seja, o PT vai agora aguardar esse prazo estipulado pelo PDT, de que até 15 de julho essa situação esteja resolvida, para finalmente realizar a sua reunião do diretório estadual e definir as diretrizes, o seu posicionamento em relação à questão da aliança, manutenção dela ou não para a disputa das eleições de 2022. Claramente, Luciano, há uma tentativa de esfriar os ânimos, de se tentar manter essa aliança e de encontrar aí um termo que seja possível e que seja favorável para todos os envolvidos. Eu acho que a grande articulação, que o grande trabalho que está sendo feito é nesse sentido. É óbvio que a fala, aliás, a nota da governadora Isolda Sela, Luciano,
também contribuiu muito nesse sentido. A governadora, claramente, pela primeira vez de forma muito firme e intensa e muito clara, ela primeiro colocou que a pesquisa não pode ser o único elemento decisivo para tomar a decisão. Ela colocou claramente que é preciso ter mais diálogo, colocou que os aliados precisam ser ouvidos e que, principalmente, ela manifestou também de forma muito incisiva o interesse dela em ser colocada como opção mesmo na possibilidade de sair candidata à sua própria reeleição. Ficou muito claro isso. É bom que se diga que essa pesquisa que o PDT encomendou, que foi anunciada pelo presidenciável Ciro Gomes na terça-feira, Luzenor, ela está sendo concluída hoje. Então, já pode, inclusive, ser divulgada aí no início da semana que vem, ou quem sabe até no domingo, porque foi registrada no TRE aqui no Ceará. Mas o que fica muito claro é que, pelo jeito, a pesquisa em si não será o único elemento a ser adotado na hora de definir quem será o nome da base que vai disputar o governo do estado. Para você, ouvinte internauta, o PT, Partido dos Trabalhadores, defende o nome da governadora Isolda Sela à reeleição, enquanto o prefeito de Fortaleza, José Sarto, é defensor da candidatura de Roberto Cláudio. São esses dois nomes que, repito, estão aí despertando as atenções dentro do PDT e também do PT. E nesse contexto de conflitos, de opiniões, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, irmão de Cid e Ciro Gomes, fez rasgados elogios nessa quinta-feira à governadora Isolda Sela. Vamos acompanhar as declarações do prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Para mim não é nenhuma surpresa a competência, a eficiência, a disposição para o trabalho. Só de ver a agenda da Isolda eu fico cansado, só de ler, que são as suas características que eu já conheço de longas datas. Tem um bacharel aqui que está conhecendo agora, mas eu já conheço faz tempo. Tenho muito orgulho de ter uma governadora de Sobral. Não é só por isso não. Não é só por isso não. É porque é uma governadora competente, trabalhadora, se dói com a dor das pessoas, e coloca a dor em prática, porque eu já ouvi da boca dela, eu estou aqui com uma pessoa lá contestando lá no governo, que sempre tenho para dizer na dificuldade, isso é muito difícil, e ela virou pro cara, eu sou testemunho e disse assim, mas eu estou aqui é para ajudar as pessoas, não é para me submeter à burocracia não, eu vou ajudar. Eu sou testemunha desse ato também, que para mim também nem é uma surpresa. Olha, Beto, essas declarações do prefeito de Sobral foram muito incisivas, enfáticas em defesa. Ele não citou diretamente Isolda Sela como a candidata, mas elogiou muito a sobralense que fez história, faz história a partir das ações realizadas como secretária de Educação do município de Sobral, depois aqui como secretária de Educação do estado do Ceará, mais recente como vice-governadora e hoje, desde o dia 2 de abril, como governadora do Ceará. Ivo fez elogios rasgados mesmo a Isolda Sela, definindo como uma governadora competente, decente e leal e sensível às causas populares. Eu acho que é a declaração mais enfática até o momento que a gente tem escutado de um dos irmãos Ferreira Gomes, a governadora Isolda Sela, de forma tão desbragada, tão aberta e tão, de certo modo, sincera nessas palavras feitas aí, dadas pelo prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Pensei isso aqui, tenho muito orgulho de ter uma governadora de Sobral. Não é só por isso não, é ter uma governadora competente, trabalhadora, se dói com a dor das pessoas e coloca a dor em prática. Muito feliz em saber que mais um produto da política sobralense revelou-se rapidamente. Luzenor, a política é muito feita de simbolismo. Então, são simbólicas essas declarações do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, no momento em que a governadora Isolda Sela luta para ser, sim, indicada a sua própria reeleição. Então, vamos combinar que essa frase, essas palavras elogiosas do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, elas não podem ser descontextualizadas simplesmente ou não ter dado o peso que elas de fato têm que ter dentro desse contexto político. Elas têm um peso.
claramente tem um peso. Isso soma no final das contas, entendeu? Então, são medidas, são gestos que precisam realmente ser avaliados, porque, tratando-se de um dos irmãos Ferreira Gomes, eu acho que é o primeiro que eu vejo de forma tão explícita fazendo esses elogios todos a Isolda Sela. Ele tem razão, não que a governadora, a gente não saiba desses fatos, dessas competências, todas essas qualidades dela, mas o fato é, dito pelo prefeito de Sobral, elas ganham um outro peso, elas têm dentro de um contexto que precisa ser realmente avaliado. E a expectativa, jornalista Beto Almeida, é sobre o encontro do ex-governador Camilo Santana com o ex-governador e senador Cid Gomes. Nos bastidores surgiram, ao longo do dia de ontem, informações de que Cid e Camilo estariam com o encontro marcado. Pelas informações da virada da noite, esse encontro não se confirmou, mas é natural que a qualquer momento os dois, que são líderes de duas tendências políticas importantes que fizeram juntos esses últimos 16 anos na administração pública do estado do Ceará, estejam a qualquer momento conversando e, pelo jeito, a próxima semana vai ser de muito movimento. Nos bastidores políticos surge também, jornalista Beto Almeida, informações sobre a leitura que, para alguns, poderia abrir o caminho para a superação de muitos conflitos. As divergências entre lideranças do PDT e do PT sobre o nome a ser escolhido ao governo do estado fazem aliados ao Palácio da Abolição desenharem o que seria a chapa dos sonhos para ampliar ainda mais a coligação partidária na corrida às eleições de 2022. A chapa, com Isolda, governadora, Roberto, vice, poderia, no entender de prefeitos e ex-prefeitos, selar uma ampla aliança para ganhar a eleição no primeiro turno. É ilusão, jornalista Beto Almeida? É sonho de muitos? Ou é um cenário, um desenho que, como na política tudo é dinâmico, pode se tornar realidade? Tem argumentos sólidos, viu, Luciano? Tem argumentos sólidos. Um deles é o seguinte: Roberto Cláudio é jovem. A governadora Isolda Sela, caso realmente essa opção prosseguisse, ela teria o quê? Mais 4 anos. E daí em diante, o sucessor dela, natural, seria então o seu vice-governador, no caso, Roberto Cláudio. Então é uma opção? Eu diria que é uma decisão, inclusive, para contemplar todos os gostos, todas as tendências e principalmente todas as opiniões que atualmente são divergentes dentro do PDT. Se isso vai acontecer ou não, aí é outros 500, mas que não é uma teoria e nem uma tese impossível de acontecer e nem coisa maluca, não é.